A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu, anunciando a volta do Senhor, anunciando a volta do Senhor. Na terra o silêncio, o estarrecer dos povos, a surpresa que ninguém acreditou. Das mãos ensanguentadas, muitos vão lembrar. Os escarnecedores vão se lamentar. Naquele dia, glória, com 1000 brados de vitória, todo verdadeiro cristão vai cantar. Hosana, aleluia. Toda glória, toda glória sejam dadas ao Senhor, dadas ao Senhor. Hosana, aleluia. É o brado de vitória, é o brado de vitória da igreja do Senhor, da igreja do Senhor. Hosana, aleluia. Toda glória sejam dadas ao Senhor, toda glória sejam dadas ao Senhor. Hosana, Hosana, aleluia. É o brado de vitória, é o brado de vitória da igreja do Senhor. Mais uma vez, Hosana, Hosana, aleluia. Toda glória sejam dadas, toda glória sejam dadas ao Senhor. Hosana, aleluia. É o brado de vitória, é o brado de vitória da igreja do Senhor. Repita assim comigo: meu Deus, muito obrigado por ter nos dado um novo coração. Muito obrigado, meu Pai, por ter nos salvo e nos livrado dos terrores que virão sobre este mundo. Eu me alegro em saber que a grande tribulação não faz parte da minha realidade, nem do meu futuro, porque graças ao meu Salvador eu só aguardo, vivo na expectativa da vida eterna. Por isso eu te agradeço, meu Pai, por esse grande livramento, pela alegria do perdão e da vida eterna. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus de todo o coração, bem forte, gente. Amém. Amém? Pode sentar, vamos ao nosso estudo, né, do livro do Apocalipse. Nós estamos aqui no capítulo 6 falando a respeito do Cordeiro. Estamos falando aqui a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que nós já temos estudado, né, com detalhes nessas últimas semanas, e tem sido importante. Nós falamos a respeito do cavalo branco, né, que na verdade não é um cavalo,
na verdade só está simbolizando o branco, que é a pureza, que é a salvação, e que representa o Senhor Jesus vindo buscar a sua igreja no arrebatamento. O segundo selo que nós lemos semana passada falava sobre o cavalo vermelho, né? Que representava o quê? A guerra. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, que é a respeito do terceiro cavaleiro do Apocalipse, o cavalo preto. E esse cavalo preto, ele anuncia fome. Você já sentiu fome? Mas a fome que a Bíblia fala não é a fome de você, por exemplo, no almoçar ou no jantar. É um outro tipo de fome. É fome também, mas é a fome jamais vista. É uma fome que vai assolar o mundo todo. Uma fome jamais vivida. Mas tem uma passagem na Bíblia que eu vou ler daqui a pouquinho para você, e que vai nos dar uma ideia, talvez uma ideia distante, uma ideia pequenininha, mas uma ideia do que é essa fome que a Bíblia fala aqui. Mas vamos, para a gente poder chegar lá, a gente vai meditar em algumas coisas aqui. Então, o Apocalipse capítulo 6, versículo 5, fala então a respeito do terceiro selo, que anuncia então o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Todos acharam? 6, 5 diz assim, olha: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, o quê? O que ele diz? Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Lembra do peixeiro? Lembra, Sr. Arthur? Tinha aquela balancinha? Então, esse cavaleiro preto, ele traz na mão uma balança de medir cereais, tá? A balança de medir cereais. E o versículo 6 diz assim: e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de trigo, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite. E uma medida de trigo, pensa numa como que as mulheres fazem medida, André? De farinha, para fazer bolo, uma xícara. Então, pensa numa xícara de farinha por 1 denário. O que é 1 denário, pastor? É o salário de um dia de trabalho. Imagina você trabalhar um dia, para você poder pegar o dinheiro de um dia de trabalho e comprar uma xícara de farinha. 3 medidas de cevada por 1 denário. 3 xícaras de cevada também por 1 dia de trabalho. Isso para tentar alimentar uma pessoa. Então, esse cavalo preto, ele vai trazer à terra, nos últimos dias da humanidade, ele vai trazer a fome. Amém? Mas eu queria ler então, para a gente poder entender melhor isso aqui, queria ler agora uma outra passagem, Zacarias capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Quem achou, diga amém. Muito bem, então vamos ler. A 8ª visão, os 4 carros. Outra vez levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios ou amarelos. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do... Então, muita atenção aqui à terra do norte, tá? Observa aqui a questão da terra do norte. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse, aqui eles são chamados de os 4 ventos, porque não são cavalos, na verdade. É o poder de Deus, é a determinação de Deus para trazer juízo sobre a terra. A fome, a guerra, são determinações de Deus, e os seres viventes vêm para executar o juízo de Deus. Então, com a rapidez, com a força de um cavalo de guerra. Li tudo só para você ver que o cavalo preto vem do norte. Porque eu quero ler uma outra coisa agora em Jeremias. Jeremias capítulo 4. A gente vai ler aqui a partir do versículo 5. Jeremias 4, 5 e 6. Depois a gente vai ler 4, 16 ao 18.
Quem achou, diga amém. Qual é o título? Vem do norte. Nós lemos lá em Zacarias que o cavalo preto viria da onde? Do norte. Aqui está dizendo, vem do norte o mal. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Vamos ler o 5 e o 6. Diz assim, olha: anunciai a Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi e não vos destenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande, o quê? Destruição. Agora, para a gente não ler todo o texto, que é muito longo, vamos ler o 16 e o 18, no 4 mesmo, só que o versículo 16 aos 18. Acharam, né? Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim. Diz quem? O Senhor. O teu proceder, muita atenção agora, o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade é amarga, atinge até o próprio coração. Então, aqui do norte fala sobre os sitiadores. O que é uma cidade sitiada? O que é um país sitiado? É um país que está tomado pelos seus inimigos. Então, esse mal que vem do norte fala sobre um estado de sítio, em que as pessoas estão presas dentro da sua própria localidade. Então, esse mal que vem do norte fala justamente sobre os sitiadores, fala a respeito dos guardas de um campo que cercam Jerusalém. Amém? Eu queria que você abrisse agora a Bíblia em 2 Reis. 2 Reis 1:1. Todos acharam? Então vamos ler junto. Diz assim, olha: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhe: ide e consultai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Amém? Acabe morreu. Quem assumiu o lugar de Acabe foi o filho dele chamado Acasias, e que depois teve um outro filho chamado Jorão, que também foi rei. Esse Acasias, filho de Acabe, ele sofreu um acidente doméstico e ele ficou ferido, ficou machucado, e ele pediu para consultar Baal Zebub se ele sararia ou não daquela doença. O versículo 3 fala assim, olha: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, o profeta: dispõe-te e sobe para te encontrares com quem? Com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Nós temos aqui um problema seríssimo da idolatria, bem destacado aqui. Por quê? Deus vê todas as coisas. Se você tem na sua casa um ídolo, se você tem na sua casa um Deus de pau e de pedra, Deus sabe que você tem lá. Você pode esconder na gaveta se você quiser, mas Deus sabe que você tem lá. E por causa disso, coisas ruins acontecem na sua vida. Esse homem aqui, ele era rei da Terra Santa.
da terra que pertence a Deus. Porque naquela época, Israel estava dividido em 2 países, Judá e Israel. Judá, a capital Jerusalém, Israel, a capital Samaria. Estava dividido o reino, mas toda a terra pertencia a Deus. E Deus, você pode ler isso em Deuteronômio, Deus disse que o povo dele jamais poderia ter na sua terra qualquer deus de pau ou de pedra, porque se assim fosse, Deus os lançaria da presença dele. Porque os piores pecados que o ser humano pode cometer é o pecado da idolatria. Por quê? Porque quem rouba, rouba o homem. Quem mente, mente para o homem. Quem adultera, adultera com o homem. É ou não é? Quem cobiça, cobiça o que é do homem. Quem inveja, inveja o que é do homem. Quem trai, trai o homem. Mas a idolatria é um pecado contra Deus. Por isso que você ter na sua casa, você se submeter a um Deus de pau, de pedra, de papel, de ouro, de não sei o quê, é um pecado gravíssimo. 6 pontos na carteira. Gravíssimo. Por que é gravíssimo? Porque é um pecado direto contra Deus. Por isso que a idolatria é terrível. E por causa da idolatria, muitas tragédias, muito sofrimento sobrevém à vida das pessoas. Ele não poderia ter feito isso. Ele sofreu um acidente em Israel. Quem que ele deveria ter consultado? O Deus de Israel. Mas ele consultou quem? Baal Zebub, Deus de Ecrom. Deus se sentiu traído por causa da idolatria. É importante a gente parar um pouquinho agora e meditar numa coisa. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente observa que após o arrebatamento da igreja, virão muitas coisas jamais imagináveis. A Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados, as estrelas derreterão. A Bíblia diz que vai cair uma estrela, ou um meteoro, alguma coisa assim, no mar, que vai matar a 3ª parte dos peixes do mar. Vão ser coisas assim terríveis que vão acontecer. Mas nunca pense, Deus é ruim. Lembra que nós lemos semana passada sobre Nabucodonosor? Quantos anos o profeta estava lá anunciando a maldade do povo? Vocês lembram? Quanto? 23 anos o profeta ficou anunciando, dizendo assim, ó, mudem, toma jeito, abandone os erros de vocês, abandone essa vida errada, porque Deus está avisando. Durante 23 anos Deus avisou. Eles ouviram? Deus levantou Nabucodonosor, e Nabucodonosor os levou preso durante 70 anos. Foi isso que nós lemos semana passada? Sim ou não? Eu pergunto, Deus foi ruim? Deus foi ruim? Deus, durante 23 anos Deus falou, mas eles não se emendaram. O Apocalipse é a mesma coisa. Há quantos anos, pelo menos, desde criança eu ouço falar do Apocalipse. Vocês também, sim ou não? É ou não é? Desde criança a gente ouve falar que um dia Deus vai julgar essa terra. E antes de nós, outras gerações ouviram também. Mas eu pergunto, as pessoas estão preocupadas com isso? Só que os homens de Deus, as mulheres de Deus estão avisando. Ó, pessoal, vai chegar um dia que Jesus vem buscar a sua igreja, e quem ficar vai experimentar os horrores jamais vistos na história da humanidade. Nós estamos avisando. Nós já estamos avisando desde que o nosso Senhor Jesus deixou o recado. Há 2000 anos nós estamos avisando. Mas vai chegar uma hora que os cavaleiros do Apocalipse vão começar a caminhar. E quando ele começar a caminhar, não tem mais o que fazer. Aí vão dizer assim, Deus é ruim, Deus castiga. Pessoal, Deus está avisando há 2000 anos. Deus há 2000 anos está... Há 2000 anos atrás, Deus quis provar para o mundo o amor dele, que fez o quê? Que deu o próprio Filho para morrer por nós, para que os nossos pecados fossem redimidos e que nós pudéssemos entrar na onde? O que nós precisamos fazer? Ouvir o Evangelho, receber Jesus como Senhor e Salvador, se batizar nas águas e procurar viver dentro da vontade de Deus. Só. É difícil? É difícil? Parece difícil. Sabe por quê? Às vezes, vê se você me entende. Às vezes a gente chega para uma pessoa e prega o Evangelho para a pessoa. Fulano, ó, papapá, sim ou não? Recebe Jesus, pega o Evangelho, prega, fala. É ou não é? Fulano, quer se batizar?
Acho que eu não estou preparado ainda. Por favor, batiza, vai. Batiza, vai. Faz esse favor para mim. Faz um favor para mim. Eu já me batizei. Eu já tenho minha salvação garantida. Mas as pessoas se tornaram duras de uma tal forma que parece que se ela se batizar, ela fala assim, o seu Arthur vai para casa com a dona Johnny e fala assim, poxa Johnny, estou até com dó do pastor. Ele já falou tanta vez do batismo para mim, eu vou quebrar o galho dele e vou batizar, só para agradar ele, para ele não ficar triste comigo. Aí ele chega aqui, pastor, gosto tanto do senhor, vou me batizar. Senhor Arthur, poxa, que bom, obrigado, tá? Quanto eu devo para o senhor? Depois você acerta, beleza, então tá bom. Não, eu estou falando sério para você. Hoje, aquilo que as pessoas deveriam receber com alegria e cair de joelho e implorar a misericórdia de Deus e falar assim para Deus, meu Deus, eu nunca iria imaginar que um pecador miserável que nem eu teria oportunidade de ser salvo. De tanta burrada, tanta besteira que eu fiz na minha vida, eu nunca poderia imaginar que um Deus tão maravilhoso, que não tem nenhum pecado, morreria por mim. Poxa, é agora. Pastor, eu quero me batizar agora, hoje não tem, eu espero encher a piscina. Você vai encher aquela piscina agora e tá frio, não tem problema, eu congelo, mas eu quero me batizar hoje. Deveria ter uma fome, uma sede, uma gana tão grande da pessoa entregar a vida para Jesus, que ela deveria agarrar na minha calça e sai daqui. Sim ou não? Como aconteceu lá com Filipe e o eunuco, não foi? Filipe acabou de pregar o evangelho para o eunuco viu uma poça d'água e falou assim, olha lá a água, é lícito batizar? Ele falou, se você crer, batizou na poça d'água. Ali mesmo, ouviu pela primeira vez o evangelho, entregou a vida para Jesus e batizou. Hoje, por quê? Porque as pessoas hoje não entendem, porque o coração está ficando cada vez mais cada vez mais longe de Deus, cada vez mais distante de Deus. Só que Deus está avisando, Deus está falando, o Espírito Santo está levantando profetas, homens, mulheres, é ou não é? Está levantando, e as pessoas ouvem por aqui e elas dizem assim, ainda não estou preparado, eu não sei se eu quero aceitar Jesus agora, eu não sei se eu quero aceitar Jesus. Olha o valor que Jesus tem hoje para as pessoas. A gente tem quase fazer o quê? Implorar, fulano, por favor. Tá bom, pastor, se eu parar de choramingar, eu vou batizar. Ela não compreende que a única pessoa beneficiada é quem? É ela, porque a salvação dela ou minha? É dela. Então, Deus avisou aqui, Deus avisou na época de Nabucodonosor, Deus está avisando hoje através do Espírito Santo, mas as pessoas, por alguma razão, estão tão presas, tão enganadas, tão iludidas, que esse mundo materialista que nós vivemos, que elas não conseguem enxergar, que quando ela diz assim, eu não estou pronta, talvez quando ela pensar que está pronta, o tempo dela já passou. Porque eu pergunto para você, quem aqui pode me garantir, quem pode me garantir agora aqui, que você amanhã acorda? Quem garante? Você pode me garantir que você vai chegar em casa hoje? Você pode garantir? Eu não posso garantir. Então, aquilo que as pessoas dizem assim, vou pensar um pouco, pode ser tarde demais. É ou não é? Porque era uma oportunidade que as pessoas tinham que abraçar de vez e não ficar protelando algo tão sagrado que é a vida dela com Jesus. Sim ou não? Então, você compreendeu aqui? Ele não deveria ter consultado Baal, deveria ter consultado quem? Deus. Você pensa que Deus fica feliz de saber que na tua casa você tem um Deus de pau e de pedra? Você pensa que Ele fica feliz? Não fica não, e coisas ruins estão acontecendo na sua vida por causa disso. Pode ter certeza, pode ter certeza. Nós temos que aprender, pessoal, ou somos cristãos ou não somos cristãos. Ou eu sou cristão ou eu sou idólatra. Ou eu sou cristão ou sou macumbeiro. Ou eu sou cristão ou sou bruxo. Porque se eu sou cristão, eu tenho que viver para Cristo. Por isso eu sou cristão. Tenho que viver para Deus. Eu não posso ter essa mistura, esse sincretismo todo. Ou eu sou cristão e vivo de acordo com os ensinamentos de Jesus, ou então não sou cristão, assume logo, não sou cristão, sou idólatra. Eu não creio em Deus, eu creio na Aparecida, no Santo Antônio, na Virgem Maria, no São Pedro, no São João, enfim, nesses deuses todos. Não creio em Deus. Agora, se eu sou cristão, então eu tenho um único Senhor e um único Salvador. Da minha boca só sai um nome. Que é o nome? O nome do meu Salvador Jesus. Não sai, ai minha Nossa Senhora, ai minha Virgem Maria, ai minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ai minha... E esses nomes todos que você sabe.
Na boca do cristão só sai um nome, qual é? O meu Senhor Jesus. Porque Ele é o meu, porque Ele foi o único que morreu pelos meus pecados, me salvou. Ele é o único, Ele é o meu Salvador. Diga graças a Deus. Então entenda isso. Quando a gente lê o Apocalipse e mostra as tragédias que virão, não jogue na conta de Deus, porque Ele está falando dia a dia. O problema vai ser esse, a salvação vai ser essa. Recebe a salvação. A escolha das pessoas. A escolha não é de Deus, a escolha pertence às pessoas. O rei aqui sabia quem era Deus, mas ele preferiu invocar quem? Tem consequência? Tem consequência. Vamos ler a consequência? Aí mesmo, 2 Reis, só que você vai no capítulo 6 agora. Vamos ver a consequência de não dar ouvidos a Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. E aqui você vai entender um pouquinho o que é o cavalo preto. Então diz assim, olha: reina a fome em Samaria. Olha só. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e fez o quê? Sitiou. Ó o mal que vem do norte. Sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos. Você imagina você comprar a cabeça de um jumento por tudo isso de dinheiro? E não é só não, ó. E um pouco de quê? Esterco de pombos por 5 ciclos. Pessoal, a fome era tão grande que para comer a cabeça de um jumento e comer esterco de pombo, o peso era de ouro. Porque havia o dinheiro, mas não havia o quê? Não havia comida. Não lembra do Brasil? A gente não está lembrando do Brasil? Tinha dinheiro, mas não tinha gasolina. Não, gasolina não. Tinha dinheiro, mas não tinha comida. Tinha dinheiro, mas não tinha alimento. Então eles davam tudo para comer um pouco de esterco de pombo, para comer cabeça de jumento. E não é só não. E não para aí não. O pior vem agora. O pior vai vir agora. Lê comigo. Olha agora. Passando o rei de Israel. Quem? Passando o rei de Israel, que nesse caso aqui já é Jorão, filho de Acasias, que morreu porque conquistou Baal, e que foi no mesmo caminho do pai, foi na mesma ladainha do pai, atrás da idolatria. Olha o que aconteceu. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Quer dizer, nem trigo e nem vinho. Olha só. Perguntou-lhe o rei: que tens? Quer dizer, por que essa gritaria? Por que você está gritando desse jeito? Que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse. Tinha uma mulher do lado dela. Essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Olha agora. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. A fome era tão grande que os bebês eram negociados como alimento. E a ira da mulher não é porque ela comeu o filho dela, não. É porque a outra não queria dar o filho para comer. A outra não queria cozinhar o filho dela, escondeu. Então ela não estava assim: ô rei, você não sabe a burrada que eu fiz. Matamos o meu filho ontem, cozinhamos ele, comemos. Oh meu Deus, o que eu fui fazer? Não, ela estava requerendo do rei que ele tomasse uma providência. Por quê? Porque a fome voltou e ela tinha combinado com a amiga dela de cozinhar o filho da outra. Eu cozinho o meu hoje, amanhã te cozinho o seu. Combinado? Combinado. E na hora de cozinhar, a mulher escondeu a criança. Ela foi enganada pela mulher.
É por isso que ela estava chateada. Eu pergunto, uma mãe que negocia o seu filho para cozinhar e para comer, ela ainda tem algum princípio? Ela ainda tem algum restício de temor a Deus? De respeito pela vida? Acabou. A fome, pessoal, vocês viram esses dias. Nós ficamos uma semana nessa crisezinha aqui, superficial. E você já viu, no posto de gasolina, gente brigando com capacete de moto, dando burdoada na cabeça do outro com um galão de gasolina vazio. Sim ou não? Isso porque é gasolina. Se essa crise durar 3 semanas, 4 semanas, que as pessoas começarem no mercado e não achar comida, sabe o que começa a acontecer? Eles começam a invadir a nossa casa para roubar a comida que nós temos em casa. E para fazer isso, eles tiram a nossa vida se preciso for. Porque o ser humano tem um instinto animal muito grande. Compreende? Então, o que eu estou tentando mostrar para você, pessoal, que quando você lê o Apocalipse e você ouve falar do cavalo preto, não pense na fome do jeito que eu e você conhecemos a fome, não. Eu estou falando da fome em que as crianças são negociadas para serem cozidas e servirem de alimento, em que a moral, a ética, o respeito já não existe mais. E se isso aconteceu em Samaria, que estava sitiada, o que virá quando o mundo for sitiado? O que virá para aqueles que não foram levados com Jesus no arrebatamento e que não aceitarem a marca da besta, e que a Bíblia diz que sem a marca da besta ninguém compra e ninguém vende nada, e que a fome vai bater na porta de muita gente? Eu, se fosse você, eu não sou você, mas eu, se fosse você, e por alguma razão que eu desconheço, você ainda tem dúvidas se recebe Jesus, se entrega para Jesus, se batiza nas águas, eu, se fosse você, eu batia lá na casa do pastor Paulo, lá na Vila Havaí, e falava assim: pastor, não estou conseguindo dormir, eu preciso me batizar. Me batiza nem que for no vaso sanitário, mas eu tenho que me batizar, porque eu não quero correr o risco de Jesus voltar nessa noite e eu, por uma burrada, não ter entregue a minha vida para o meu Senhor. Você compreende, pessoal? E aqui a Bíblia está dizendo sobre o cavalo preto, que ele virá trazendo a fome. Mas a fome, pessoal, a fome, que se você não se esconder, se você não esconder os seus filhos, viram alimento, viram comida. Porque o desespero do ser humano que vai ficar aqui vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o dinheiro não vai valer mais nada, casa não vai valer mais nada, carro não vai valer mais nada. O que vai valer é a comida. Só que eles vão procurar e não vão achar, porque a fome jamais vista na história da humanidade. Amém? Então, vamos louvar a Deus pela nossa salvação, porque se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é batizado, você tem procurado viver na vontade de Deus. Nós não somos perfeitos, somos? Não somos, temos nossos erros e falhas, mas temos procurado agradar a Deus com a nossa vida, mesmo com as nossas falhas. Temos procurado santificar a nossa vida, que é o que nós queremos. É ou não é? Mas agradecendo sempre a Deus, porque fomos salvos. E se estiver preparado para a grande tribulação, a primeira coisa que vai vir é o cavalo branco para levar a igreja. E eu quero estar presente, e eu quero estar junto. Por quê? Já recebi Jesus como Senhor e Salvador, já me batizei e tenho procurado fazer minha parte, andar com Deus, dizer não para esse mundo, não para o pecado, não para as coisas erradas, mesmo que a gente sabe que tem erros, mas procurar agradar a Deus com a nossa vida. É ou não é? Mas com a salvação garantida. A pergunta é: você já abandonou os deuses de pau e de pedra? Você já fez uma limpeza na tua casa? Já parou de pronunciar o nome dessas coisas? Porque para você ser salvo, você tem que receber Jesus como teu único Senhor e Salvador. Amém? Não tem negociação. Isso não é negociável. Isso não é negociável. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Ou é, ou não é. Então, pessoal, vamos louvar a Deus pela nossa salvação, porque essas tragédias todas, o Espírito Santo está dizendo assim para nós: estão vendo tudo isso aqui? Foi disso que eu livrei vocês. Para nós é isso. E para o mundo? Olha o que
está preparado para vocês. Amém? Quem entendeu? Quarta-feira que vem, o cavalo amarelo. O que é o cavalo amarelo? A morte seguida pelo inferno. A gente vai estudar sobre isso na semana que vem. Cavalo amarelo. Fica de pé, por favor. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não é o arrependimento do pecado, é o arrependimento da dureza de coração, de não receber e não enxergar em Jesus a única salvação. Mas amiga e amiga, isso pode mudar agora, se você quiser. Nesse momento você pode colocar no seu coração, abandonar todo tipo de idolatria, procurar corrigir tudo aquilo que está errado na sua vida, que não presta, mentira, falsidade, adultério, prostituição, tudo, feitiçaria, para viver para Jesus. Tirar mágoa, ódio, ressentimento do seu coração, porque nós não podemos brincar com isso. Não podemos. O rei Jorão, ele precisou ver as crianças do seu país sendo comidas para se humilhar na presença de Deus. Será que a gente tem que passar por isso? Será? Então, amiga e amiga, se você quer receber Jesus na sua vida, se você quer receber Jesus na sua vida agora, repita assim comigo: meu Pai, eu recebo o teu Filho Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e nele eu creio que os meus pecados estão todos perdoados. Nele eu tenho a remissão, a purificação de todos os meus pecados, para viver a eternidade. E o meu desejo é dia a dia consertar a minha vida, corrigir a minha vida, abandonar tudo que está errado, para agradar o meu Senhor, que já me salvou. Obrigado, meu Pai, pelo teu Filho Jesus. E eu quero, no próximo batismo, entregar a minha vida. No próximo batismo, eu quero me entregar, sepultar essa natureza que morreu em Cristo, para ressuscitar para a vida eterna. Pois eu não quero ficar nesse mundo de ódio, maldade, fome, guerra, miséria. Um mundo que vai ter como rei o anticristo. Meu Pai, eu não quero estar aqui para viver nesse mundo. Eu quero subir no arrebatamento da tua igreja, em nome de Jesus. Ele é o Filho que o Pai mandou à terra. Medite na letra dessa canção. Pra não ter guerra, desamor, incompreensão. Ele é a voz da consciência do futuro, o amor mais puro que chegou pra salvação. Medite, por favor. Nasceu num berço mais humilde de Belém, amou a todos e jamais traiu alguém. Falou ao mundo a beleza que é viver e morreu pra te salvar, mesmo sem te conhecer. Ele é o Cristo que te ama de verdade. Ele é a porta que te abriu a eternidade. Ele é o sol que brilha no teu
ouviu. Ele é a luz da esperança que surgiu. E mesmo assim, parece que não houve nada. Na sua estrada, pouca gente lhe seguiu. A cada dia a terra está mais povoada, mas poucos vivem este Cristo que surgiu. Mas brevemente eu sei que Ele vai voltar, pra muita gente ainda ter que acreditar. Por isso, irmão, prepare o coração que tem. Ele não quer nesta volta ser surpresa pra ninguém. Ele é o Cristo que te ama de verdade. Ele é a porta que te abriu a eternidade. Ele é o sol que brilha no teu coração. Viu? Ele é a luz da esperança que surgiu. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo que te ama de verdade. Ele é a porta que te abriu a eternidade. Ele é a porta que te abriu a eternidade. Ele é o sol. Ele é o sol que brilha no teu coração. Viu? Ele é a luz da esperança que surgiu. Meu Pai, que o teu Espírito, para nós terminarmos o culto, venha fazer a obra no coração de cada pessoa. Porque se o Senhor não agir, se o Senhor não trabalhar, as nossas palavras serão como uma lança que atingiu uma parede. Mas se o teu Espírito agir, meu Pai, então as tuas palavras irão penetrar no coração, na alma, e haverá salvação para estas pessoas. Meu Pai, que o Senhor envolva a nossa vida agora e que nós possamos nos alegrar por esse presente que o Senhor nos deu, que é a vida eterna. Meu Senhor, nós nos rendemos a Ti. Fale para Ele, amiga e amiga. Não espere o pior chegar na nossa vida. Não espere o final chegar. Faça como fez o rei. Espiritualmente, coloque sobre você pano de saco e diga para Ele: eu não sou nada, meu Pai. Eu sou aquele que depende da Tua misericórdia. Eu sou aquele que depende da Tua graça. Mas que eu recebo, meu Pai, nesta noite, a Tua bondade, meu Senhor. Recebo nesta noite, meu Pai, a Tua compaixão, o Teu perdão em Jesus, para que eu possa ter paz em mim, para que eu possa, meu Deus, viver alegre, sem medo do amanhã, sabendo que o mal desse mundo não virá sobre a minha vida, que as tragédias, as catástrofes deste mundo não virão e não atingirão a minha vida. Ah, meu Pai, ó meu Senhor, envolva a Tua igreja, Espírito Santo. Envolva a Tua igreja, meu Pai. Envolva o Teu povo agora, meu Senhor.
e que haja salvação, que haja transformação. Entrega, meu Pai, que esta pessoa entenda o valor da alma dela e o preço que foi pago pela salvação dela. Abençoe, meu Pai, abençoe o teu povo, porque se o mundo virou as costas, nós estamos aqui para dizer: obrigado, meu Pai, por tão grande salvação, e obrigado pela vida eterna. Nós lhe recebemos, meu Pai, de todo o nosso coração, e te agradecemos por ter lembrado de nós. Digam assim comigo: meu Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus, por tão grande salvação. Diga que assim seja, e dê uma salva de palmas para Jesus, de todo o seu coração.